Então, meus amores, estamos de volta para falarmos mais detalhadamente das principais correntes da pedagogia. Então, dentro desse quesito, nós vamos estar falando novamente, né, sobre as principais correntes pedagógicas a partir da modernidade, agora de maneira mais detalhada. Então, nós vamos começar aqui com a corrente tradicional. A escola tradicional, que reinou soberana até a década de 1950, tem o professor como foco central, orientando o conteúdo do ensino, proporcionando ao aluno conhecimento da evolução das ciências e das grandes realizações da civilização através da história. A metodologia tradicional tem como princípio a transmissão dos conhecimentos, através da aula do professor, geralmente expositiva e sequencialmente pré-determinada e fixa, conferindo ênfase à repetição de exercícios com exigências de memorização dos conteúdos, prisioneira de um currículo que releva um conteúdo pragmático e flexível. Essa vertente tende a valorizar o conteúdo livresco, a quantidade e aquilo que Paulo Freire chamou de educação bancária. Reduz o aluno a um mero receptáculo do saber, menosprezando e subestimando seu potencial holístico. Dessa forma, a postura de uma escola tradicional tende a ser excessivamente considerada no processo de alfabetização, apoiar-se principalmente nas técnicas para decodificar a escrita, não se levando em consideração a escrita espontânea da criança em fase de alfabetização, sendo a cartilha sequencialmente seguida ao pé da letra, pois é considerada a base do processo de alfabetização. Então, como podemos observar aqui, essa pedagogia tradicional é por demais conservadora e aqui a figura central do processo de ensino-aprendizagem é o professor, enquanto que o aluno vai só receber essa educação de forma bancária, ou seja, a ele não vai ser permitido expressar suas opiniões, né? Vai ser só depositado um conhecimento no mesmo de maneira autoritária, dentre todas essas características aqui já apontadas. Então, vamos dar continuidade. Corrente comportamental. Na corrente comportamental, predomina o método científico, visando a experimentação científica. O homem é o produto do meio ambiente e deve ser orientado no sentido de exercer o sentido pleno sobre a natureza. A educação e o ensino devem enfatizar o conhecimento do mundo exterior, de serem orientados dentro de um processo de transmissão de cultura, de geração em geração, visando adequar o indivíduo para o convívio coletivo em sociedades civilizadas. Cabe ao professor o planejamento adequado dos conteúdos curriculares, de forma a promover o desenvolvimento eficaz do sistema de aprendizagem. A situação do aluno é menos passiva em relação à aquisição do conhecimento e, de certa forma, passa a ser corresponsável pelo controle do processo de aprendizagem. Através da avaliação sucessiva em várias etapas, procura-se averiguar se o aluno está realmente aprendendo e se estão sendo alcançados os objetivos propostos pelo professor. A escola é voltada para as questões sociais, com vistas à harmonia social, à mudança do indivíduo que a escola se propõe a fazer, consiste na transformação do seu comportamento através do mecanismo da repetição e da punição dos resultados não alcançados. A aplicação dos métodos científicos será voltada para a experimentação empírica, ou seja, o aluno ele vai ser estimulado a observar essas experiências empíricas, né, para a partir daí, então ele ser estimulado a buscar então suas respostas. O aluno, na verdade, né, ele vai ser através do comportamento desenvolvido no mesmo estímulos que o estimule a buscar respostas satisfatórias
para o seu aprendizado. Por isso lhe dá esse caráter, né, de ser corresponsável pelo controle do processo de aprendizagem. Então, o aluno ele não é mais tão passivo, porque a sua situação, com relação à situação do aluno, é menos passiva em relação à aquisição do processo em si da aprendizagem, né? Que de certa forma passa a ser corresponsável pelo controle do processo de aprendizagem. O aluno é estimulado a se desenvolver e também a encontrar suas respostas. Assim vamos ter a corrente montessoriana. A pioneira e fundadora desta corrente é Maria Montessori, fisioterapeuta e educadora, tendo desenvolvido na Itália, em 1907, um sistema educacional com materiais didáticos que objetivam despertar interesse espontâneo na criança, obtendo uma concentração natural nas tarefas para não cansá-las ou desinteressá-las. Diverge fundamentalmente da escola tradicional. Até os dias de hoje, o método é considerado original, no sentido em conferir total liberdade às crianças que, por sua vez, permanecem livres para se movimentarem pela sala de aula e suas próprias atividades, utilizando materiais apropriados, tentando sempre gerar um ambiente propício à autoeducação. A manipulação desses materiais em seus aspectos multissensorial é igualmente um fator fundamental para o aprendizado da linguagem, matemática, ciências e prática de vida, através da aprendizagem automotivada e individualizada, que é a essência da metodologia montessoriana. Procura-se desenvolver nas crianças a autodisciplina e a autoconfiança, o que futuramente gerará a autonomia necessária para a continuação do aprendizado em outros níveis. Hoje em dia podemos encontrar muitas escolas montessorianas, mais especificamente atendendo crianças da educação infantil, bem como as 4 primeiras séries do ensino fundamental. Então aqui vai trabalhar muito a questão das competências e habilidades das crianças que se voltam para o seu interesse espontâneo, da criança a permissividade das mesmas, demonstrar as suas aptidões. Corrente renovadora, inteiramente antagônica aos modelos educacionais tradicionais. O movimento da pedagogia renovada é uma resposta direta aos excessos da vertente tradicional, constituindo-se numa concepção pedagógica que inclui inúmeras correntes e que, de uma maneira ou de outra, estão ligadas ao movimento da escola nova ou escola ativa, escola novismo. Tais correntes, embora admitam algum nível de divergência entre si, assumem um mesmo princípio no sentido de nortear a valorização do indivíduo como ser livre, ativo e social. Em oposição à escola tradicional, a escola nova confere ênfase ao princípio da aprendizagem por descoberta, estabelecendo que a atitude de experiência, ou seja, pelo que descobrem por si mesmo. Neste contexto, o professor passa a ser visto como orientador e facilitador do processo de busca de conhecimento, que, por sua vez, deve partir do aluno, ou melhor, das motivações espontâneas dos mesmos. Cabe ao professor, portanto, organizar e coordenar as situações de aprendizagem, tentando permanentemente adaptar suas ações às características individuais dos alunos para desenvolver suas capacidades e habilidades intelectuais. Contudo, a ideia de um ensino guiado pelo interesse dos alunos acabou, em muitos casos, por desconsiderar a necessidade de um trabalho planejado, fato que muito contribuiu para que perdesse de vista os conteúdos que deveriam ser ensinados e aprendidos. Importante no sentido de trabalhar a questão do indivíduo como ser livre, ativo e social, mas dá demais assim, a importância, centralizar demais a importância no aluno, naquilo que ele quer aprender, acaba que perdendo justamente isso que eles colocam aqui, né? Contudo, a ideia de ensino guiado pelo interesse dos alunos acabou, em muitos casos, por desconsiderar a necessidade de um trabalho planejado, fato que muito contribuiu para que perdesse de vista os conteúdos que deveriam ser ensinados e aprendidos. Claro que tem que se respeitar a potencialidade do aluno, tem que se respeitar
aquilo que é interessante para o aluno, mas os conteúdos também devem ser trabalhados. E aí esses conteúdos eles devem ser trabalhados de maneira dinâmica para que os alunos possam gostar e se interessar pelos mesmos. Mas o ensino ele tem que ter, né, uma certa parte organizativa e um planejamento eficaz. Não pode se perder de vista a questão do ato de planejar. Corrente tecnicista. Então, a década de 70 assistiu a um acentuado desenvolvimento e proliferação da corrente que se denominou de tecnicismo educacional, totalmente inspirado nas teorias behavioristas da aprendizagem, da abordagem sistêmica do ensino. Portanto, as práticas educacionais da época definiram uma prática pedagógica altamente burocrática, controlada e dirigida pelo professor, com um currículo pouco flexível aliado às atividades mecânicas, inseridas numa proposta educacional rígida, conteudista e passível de ser totalmente programada em detalhes. A supervalorização da tecnologia programada de ensino trouxe consequências. A escola se revestiu de uma grande autossuficiência, reconhecida por ela e por toda a comunidade, por ela influenciada, criando desta maneira a ideia errônea de que aprender não é algo natural do ser humano, mas que depende exclusivamente de especialistas e técnicos. Então, quando essa corrente tecnicista surgiu, né, ela surgiu por volta da década de 70, justamente para trazer o caráter para as escolas de que os alunos deveriam, né, ser qualificados para atuar no mercado de trabalho, que agora era o quê? Tecnicista, ou seja, um mercado de trabalho industrializado, onde as pessoas, né, que estavam estudando, ou seja, os alunos precisavam encontrar na escola um processo de ensino-aprendizagem que o capacitasse para estar atuando e lidando com esse mercado industrializado e com as máquinas, que dava a esse mercado o caráter, né, de estar se industrializando, ou seja, fornecendo técnicas que de fato o alunado pudesse estar lidando com essas máquinas, ou seja, mão de obra qualificada para atuar no mercado industrializado. E aí esqueci esse caráter humano, né, que também deve ser desenvolvido na escola, no processo de ensino-aprendizagem escolar. Então, meus amores, novamente, vamos encerrar por aqui e aí vamos para uma terceira parte aqui do nosso conteúdo, que aí nós vamos estar falando sobre outras correntes pedagógicas, que vai se voltar justamente para o sociocultural, ainda para a humanista, a libertadora, cognitivista, crítico social dos conteúdos, piagetiana e construtivista.